As tochas iluminavam os corredores de pedra do castelo com uma chama trêmula, que dançava como se escondesse segredos. Do lado de fora, o vento cortante da noite trazia o som distante de cavalos e o eco metálico das espadas que treinavam nos pátios militares. Era um tempo de reinos divididos, onde alianças eram seladas por casamentos forçados, e o amor era quase sempre uma moeda de troca. Dentro daquele mundo rígido e cruel, nascia uma história que desafiaria o destino, o tempo e até mesmo a morte. Kéfera, a guerreira, era uma presença que não passava despercebida. Filha de camponeses que perderam tudo na guerra, crescerá entre campos queimados e batalhas travadas. Aos 15 anos, fora levada como escudeira para o exército do reino, e rapidamente sua coragem superou a de muitos homens. O olhar dela era intenso, de um castanho profundo, carregando uma firmeza capaz de intimidar qualquer inimigo. Os cabelos longos, escuros e pesados, eram quase sempre amarrados em tranças de batalha, mas soltos tinham a beleza selvagem das florestas que cercavam o reino. Ela não lutava apenas por sobrevivência, lutava porque era tudo o que conhecia. Sua espada era como uma extensão de si mesma. Elizabeth, por outro lado, nascerá em berço de ouro. Filha do rei Aldemar, era herdeira de terras férteis e de um trono pesado demais para qualquer coração sonhador. De cabelos dourados como fios de sol e olhos de um azul cristalino, era descrita pelos poetas da corte como a estrela de luz pura. Mas a verdade era outra. Sob vestidos bordados e joias cintilantes, escondia-se uma jovem mulher sufocada pelas obrigações, pela promessa de um casamento arranjado com o príncipe de um reino vizinho. Elizabeth não desejava coroas, alianças ou pactos políticos. Seu coração pulsava por algo que jamais ousara confessar: liberdade, e um amor que a fizesse sentir viva. Foi em uma noite de festa da colheita que seus destinos se cruzaram. O salão principal estava adornado com tapeçarias coloridas, mesas fartas e músicos tocando melodias que embalavam os nobres. Kéfera não deveria estar ali. Como guerreira, sua presença nos salões era rara, restrita à função de vigiar discretamente os cantos da sala, protegendo a realeza de olhares invejosos ou ameaças ocultas. Mas naquele instante, Elizabeth anotou. Entre tantos homens de armaduras reluzentes, a guerreira se destacava não pela ostentação, mas pela intensidade silenciosa. Seus olhos se encontraram por acaso, e algo inexplicável aconteceu. Elizabeth sentiu como se o mundo inteiro tivesse silenciado em reverência àquele olhar. O ar pareceu pesar, a música se afastou, e o coração da princesa disparou. Havia um magnetismo ali, algo proibido e irresistível. Kéfera, por sua vez, desviou o olhar de imediato, como quem sabia que aquilo era um erro. Mas por dentro, foi atravessada por uma sensação que jamais havia experimentado nos campos de batalha: vulnerabilidade. Durante a noite, Elizabeth encontrou formas de observá-la discretamente. Cada gesto da guerreira parecia carregado de um mistério que aprendia como correntes invisíveis. Até que, em um momento de descuido, os caminhos se cruzaram de novo. A princesa, em meio ao salão, deixou cair o lenço de seda que segurava. Kéfera, rápida, abaixou-se para pegá-lo. Quando entregou o tecido de volta, os dedos das duas se tocaram. Foi apenas um instante, mas foi suficiente para incendiar um desejo adormecido. Obrigada, murmurou Elizabeth, sua voz baixa, quase um segredo. Sempre às suas ordens, Alteza, respondeu Kéfera, mantendo a formalidade, mas os olhos traíam a rigidez. Naquela troca simples, algo nasceu. Algo que não poderia ser apagado. Nos dias seguintes, Elizabeth buscava pretextos para estar próxima da guerreira. Ora passeava pelos jardins quando sabia que ela estaria de guarda, ora prolongava suas saídas para os pátios onde os soldados treinavam. Kéfera, ao notar, lutava contra si mesma. Sua mente gritava que aquilo era loucura. A princesa estava prometida a outro príncipe, e ela, uma guerreira sem título, sem direito, não podia sequer sonhar com tal sentimento. Mas o coração não obedecia. Certa tarde, quando a chuva desabava sobre o castelo e os corredores estavam vazios, Elizabeth a surpreendeu no salão das armas. A princesa entrou silenciosa, observando Kéfera treinar com a espada. O som metálico cortava o ar, e cada movimento da guerreira parecia coreografado pela própria tempestade. Você se move como se dançasse com a morte, disse Elizabeth,
quebrando o silêncio. Kéfera se virou, surpresa, o peito arfando pelo treino. Alteza, não deveria estar aqui. Mas a princesa se aproximou, os passos firmes ecoando nas pedras frias. Seus olhos azuis encararam profundamente os da guerreira. Eu deveria estar em muitos lugares, disse, num sussurro. Mas escolhi estar aqui. Com você. As palavras pairaram no ar como feitiço. Kéfera sentiu o chão sumir sob seus pés. Elizabeth ergueu a mão e tocou suavemente o rosto da guerreira. Foi o primeiro toque real, não mais um acidente, mas uma escolha. O coração das duas pulsava em uníssono. E quando os lábios quase se encontraram, o estrondo de um trovão ecoou do lado de fora, como se o próprio céu testemunhasse o nascimento de um amor proibido. Naquele momento, sabiam, o destino delas estava selado. O silêncio do castelo naquela noite parecia diferente. A lua espiava pelas grandes janelas góticas, iluminando os corredores como se quisesse testemunhar o que estava prestes a acontecer. Elizabeth, envolta em um vestido de seda azul que realçava seus olhos, caminhava apressada pelos corredores. O coração lhe batia descompassado, não apenas pelo risco de ser vista fora de seus aposentos, mas pelo destino certo que buscava, os aposentos de Kéfera. A guerreira havia recebido ordens de permanecer em descanso depois de voltar de uma escaramuça contra saqueadores das fronteiras, mas Elizabeth sabia que não era apenas a fadiga que pesava nos ombros da protetora. Havia algo mais profundo, algo que ela mesma sentia, uma tensão elétrica no ar, um desejo que crescia a cada olhar trocado. Quando bateu suavemente à porta, Kéfera abriu, surpresa, com os cabelos soltos caindo pelos ombros fortes. A visão da princesa em sua porta, aquela hora, lhe roubou o fôlego. Alteza, murmurou Kéfera, tentando manter a compostura, embora sua voz denunciasse a surpresa. Não sou princesa agora, apenas Elizabeth, respondeu ela, entrando sem pedir permissão, com os olhos cravados nos dela. O quarto da guerreira era simples, com armas encostadas na parede e uma cama coberta por peles. A simplicidade contrastava com o luxo em que a princesa vivia, mas foi justamente ali, na ausência de adornos e protocolos, que Elizabeth se sentiu mais viva. Kéfera tentou desviar o olhar, consciente da gravidade daquela visita. Mas Elizabeth aproximou-se, com passos firmes, até que os dedos de ambas se tocaram. Foi como se o mundo se calasse. O contato, embora breve, incendiou um desejo há muito contido. Eu não deveria, sussurrou Kéfera, recuando, mas sem força para se afastar de verdade. Mas quer, tanto quanto eu, rebateu Elizabeth, a voz carregada de firmeza e desejo. O beijo foi inevitável, um encontro urgente e proibido. Os lábios de Elizabeth eram suaves, mas a intensidade com que buscavam os de Kéfera trazia a paixão reprimida de meses. Kéfera tentou resistir, lembrando-se de sua posição, da promessa da princesa a outro homem. Mas quando os braços de Elizabeth a envolveram, qualquer resistência se desfez. As mãos da guerreira deslizaram pela cintura da princesa, sentindo a seda fina sob seus dedos ásperos. Elizabeth, por sua vez, explorava o corpo marcado por batalhas, encontrando na força de Kéfera uma segurança que jamais sentirá nos braços de nenhum outro. A cada carícia, a cada suspiro, mais se afundavam num abismo sem retorno. Naquela noite, não havia princesa nem guerreira, apenas duas mulheres presas em um desejo avassalador. A entrega foi intensa, feita de beijos roubados, gemidos contidos e promessas mudas gravadas na pele. Entre sussurros, Elizabeth confessou: prefiro morrer ao seu lado do que viver uma vida inteira ao lado de quem não amo. Kéfera fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. No fundo, sabia que aquele amor seria o início de uma guerra que não poderiam vencer facilmente. Na manhã seguinte, os corredores do castelo fervilhavam. Os criados comentavam que a princesa havia sido vista vagando durante a noite, e rumores começaram a se espalhar. O príncipe prometido a Elizabeth, um jovem altivo chamado Dorian, já desconfiava da proximidade entre a noiva e a guerreira. Naquele mesmo dia, reuniu-se com conselheiros e um dos tios da princesa, Lord Alaric, conhecido por sua ambição. Ela está se afastando de mim, disse Dorian, irritado, os punhos cerrados sobre a mesa. A cada dia, encontro-a mais distante, e ouço rumores de que passa tempo demais com aquela soldada. Alaric sorriu de maneira sombria. O sangue da família real não pode se misturar com o de uma simples guerreira.
Se há algo entre elas, logo cuidaremos disso. Um plano começou a ser traçado. Espiões foram enviados para vigiar os passos da princesa e de Kéfera, enquanto rumores sutis eram plantados nos corredores, preparando o terreno para um escândalo. Elizabeth e Kéfera não sabiam ainda da rede que se formava ao redor delas, mas já sentiam a pressão. Naquele mesmo dia, durante um passeio nos jardins, foram surpreendidas pelo rei em pessoa. Ele as observava de longe, com olhos desconfiados. "Minha filha", disse ele, chamando Elizabeth à parte, "sua honra é a honra do reino. Você não pode se dar ao luxo de frivolidades. Logo estará casada com Dorian, e tudo o que se espera de você é que cumpra seu destino." Elizabeth tentou esconder o tremor em sua voz. "E se meu destino for outro, pai?" O rei não respondeu. Seu olhar severo foi suficiente para deixá-la em silêncio. Naquela noite, em segredo, Kéfera alertou a princesa. "Estão começando a nos vigiar. Eu sinto os olhos sobre nós a cada passo." Elizabeth segurou a mão dela com firmeza, determinada. "Então que vigiem. Não deixarei que me afastem de você, custe o que custar." Mas, no fundo, ambas sabiam que as ameaças estavam apenas começando. Na madrugada seguinte, o castelo parecia mais sombrio que o habitual. As tochas lançavam sombras que se alongavam pelos corredores como serpentes, e cada ruído parecia amplificado pelo silêncio da noite. Kéfera, ainda vestida com sua armadura leve, movimentava-se com cuidado pelos corredores, atenta a qualquer sinal de intrusos ou espiões. Elizabeth esperava-a no salão de treino, vestida com roupas simples que permitiam movimentos ágeis, longe da pompa e do luxo do dia. Quando se encontraram, seus olhares trocaram uma tensão silenciosa, medo e desejo misturados. "Recebi uma mensagem de um dos nossos aliados nos portões", disse Kéfera, a voz baixa. "Há rumores de que Dorian pretende falar com você hoje, sozinho, e que Alaric está mobilizando seus homens para nos vigiar mais de perto." Elizabeth respirou fundo, seu olhar fixo no da guerreira. "Então não podemos mais esperar. Precisamos sair daqui antes que eles encontrem uma brecha para nos separar." Kéfera franziu a testa, o peso da responsabilidade pressionando seus ombros fortes. "Fugir do castelo não será fácil. Guardas estarão por toda parte. E se formos pegas, a punição será severa." "Eu sei", interrompeu a princesa, a determinação brilhando em seus olhos azuis. "Mas prefiro enfrentar o desconhecido com você do que viver uma vida inteira presa em ouro e protocolos." Um plano começou a se formar ali mesmo, entre sussurros e olhares calculados. Kéfera lembrou-se de um velho túnel que levava da ala de treinamento até as muralhas externas, usado em tempos de guerra como rota de escape para soldados feridos. Poucos sabiam de sua existência, e seria a única chance delas. Quando a noite caiu, uma tempestade intensa cobria o castelo, e o vento uivava entre as pedras antigas. Kéfera conduziu Elizabeth pelos corredores escuros, cada passo cuidadosamente calculado para evitar os guardas. O coração da princesa batia acelerado, misturando medo e excitação. Finalmente chegaram à entrada do túnel. A passagem era estreita, úmida, com o cheiro de terra e velhas velas consumidas. Elas avançaram lado a lado, o toque das mãos sustentando a coragem de cada uma. "Quando sairmos", disse Kéfera, sussurrando, "não haverá volta. Precisamos confiar uma na outra completamente." "Confio", respondeu Elizabeth, com firmeza, apertando a mão da guerreira. O túnel as levou até a floresta que circundava o castelo. A chuva caía em finos véus, e o vento tentava arrastá-las de volta, mas nada apagava a chama que acendia entre elas. Kéfera liderava, olhos atentos, espada à mão, pronta para qualquer surpresa. Mas ao chegarem a uma clareira, ouviram o som de galopes. Guardas do castelo haviam percebido sua ausência e a seguiam de perto. Sem hesitar, Kéfera empurrou Elizabeth para trás de um tronco caído, posicionando-se à frente, espada erguida. "Fiquem atrás de mim", ordenou, com a voz firme, enfrentando os primeiros soldados que surgiam pela neblina da chuva. O duelo começou. Kéfera era uma tempestade de lâminas, esquivando-se, bloqueando ataques, movendo-se com uma precisão quase sobrenatural. Cada golpe protegia Elizabeth, cada passo que dava abria caminho para que a princesa pudesse escapar. Elizabeth, apesar do medo, não ficava parada. Encontrou pedras e galhos, usando-os para desviar a atenção dos perseguidores.
mas sabia que sozinha não conseguiria. Olhou para Kéfera, que a encarou com um olhar que dizia: não vou deixar você sozinha, nunca. Quando parecia que seriam cercadas, um estrondo veio da floresta. Um grupo de aliados leais a Kéfera surgiu, emboscando os soldados do castelo. O caminho foi aberto, mas não sem custo. Kéfera foi atingida no ombro, caindo de joelhos, respirando com dificuldade. Elizabeth correu para ela, ignorando os gritos de comando dos inimigos, segurando sua mão com força. Não vou deixar que te machuquem. Nunca. Eu te protegerei, sempre, respondeu Kéfera, com um sorriso fraco, a determinação maior que a dor. Juntas, apoiando-se uma na outra, elas avançaram floresta adentro, desaparecendo na chuva e na escuridão. A noite testemunhava o nascimento de um amor impossível, mas também o início de uma fuga que mudaria para sempre o destino do reino e de suas próprias vidas. A chuva caía como cortina de prata, borrando a floresta em tons de cinza e verde escuro. Kéfera segurava firme a princesa pelo braço, cada passo pesado, cada respiração um lembrete do ferimento que ainda ardia em seu ombro. Aguente mais um pouco, murmurou Kéfera, com a voz rouca, os dentes cerrados, enquanto desviava de galhos e raízes traiçoeiras. Estamos quase chegando a um refúgio que conheço. Elizabeth sentia o corpo da guerreira contra o seu, cada toque carregado de eletricidade. O medo da perseguição se misturava com o desejo que crescia a cada respiração compartilhada. Seus dedos deslizaram pelo braço de Kéfera, pressionando suavemente, quase como se quisesse aliviar a dor e ao mesmo tempo dizer: estou aqui, com você. Eu confio em você, sussurrou a princesa, o rosto próximo do ombro de Kéfera, a voz quase inaudível contra o rugido da tempestade. Kéfera parou por um instante, olhando nos olhos azuis que a encaravam com intensidade. Um impulso tomou conta dela, e antes que pudessem se preocupar com os perigos, a puxou para si em um abraço apertado. A chuva molhava seus cabelos, misturando-os, e o calor de seus corpos queimava contra o frio da noite. Eu também confio em você, respondeu Kéfera, inclinando-se e colando seus lábios aos da princesa em um beijo urgente, molhado e intenso, cheio de necessidade contida. Mas não havia tempo para perder. O som de cavalos e gritos ainda ecoava atrás delas. Kéfera, mesmo ferida, empurrou Elizabeth levemente à frente e levantou a espada, pronta para enfrentar qualquer guarda que tentasse alcançá-las. O primeiro ataque veio de uma flecha, que cravou-se a centímetros do ombro de Kéfera. Com reflexos rápidos, ela rolou para o lado, empurrando Elizabeth para o chão molhado. A princesa gemeu, o coração disparado, e instintivamente abraçou Kéfera, como se a proximidade pudesse protegê-las de tudo. Não se preocupe comigo, disse Kéfera entre dentes, desviando outra flecha, os músculos tensionados, cada movimento misturando defesa e sensualidade. Só siga-me, e fique perto. Eles correram por entre árvores e pedras escorregadias, cada passo trazendo adrenalina e perigo. A floresta parecia conspirar a favor delas, escondendo-as temporariamente dos perseguidores, mas a tensão só aumentava. Cada olhar trocado, cada toque acidental durante a corrida, fazia o sangue de ambas ferver. Quando finalmente chegaram a uma pequena caverna escondida entre rochas, Kéfera ajudou a princesa a entrar primeiro, afechando a passagem com uma grande pedra. Elas estavam suadas, molhadas e exaustas, mas a proximidade obrigatória forçava momentos de intimidade que não podiam mais evitar. Você está ferida, murmurou Elizabeth, seus dedos passando pelo ombro machucado da guerreira, sentindo a dor e a força contidas ali. Um ferimento pequeno não me impede, Kéfera respondeu, a voz baixa, mas com um sorriso que misturava dor e prazer. Mas você é meu refúgio, Elizabeth. E agora não vou te soltar. A princesa não resistiu. Se aproximou, envolvendo a guerreira em um abraço apertado, roçando o corpo molhado e quente contra o dela. Os lábios se encontraram novamente, dessa vez mais lentos, explorando, sentindo cada contorno e cada centímetro de pele, como se precisassem reafirmar que estavam vivas, que estavam juntas, mesmo em meio ao caos. Enquanto o coração delas pulsava em uníssono, o perigo não desaparecera. Sons de passos e vozes ainda vinham da floresta, mas Kéfera, mesmo ferida, segurava a espada e o olhar firme. Ela sabia que a fuga não acabaria ali, mas naquele instante, entre beijos e toques, o mundo inteiro podia esperar.
Prometo, Elizabeth, disse Kéfera, apoiando a testa contra a da princesa. Vamos sair dessa. Juntas. Sempre. A princesa sorriu, um pouco assustada, mas decidida. Então vamos, sussurrou, e de mãos dadas, elas se prepararam para enfrentar a próxima etapa da fuga. Atravessar a floresta até encontrar aliados secretos, enfrentar espiões do príncipe Dorian e descobrir se o amor dela seria forte o bastante para sobreviver à guerra que se aproximava. A chuva havia diminuído, mas a floresta continuava traiçoeira. Raízes escorregadias e troncos caídos tornavam cada passo um desafio. Kéfera liderava, espada em punho, olhos atentos a qualquer sinal de emboscada. Elizabeth a seguia de perto, sentindo cada movimento da guerreira, cada respiração pesada, cada toque acidental que enviava faíscas de desejo pelo corpo. Eles não vão desistir tão fácil, murmurou Kéfera, a voz carregada de alerta e emoção. Dorian não aceita perder, e Alaric, ele sempre foi cruel. Elizabeth apertou a mão da guerreira, segurando firme, como se ao fazê-lo pudesse compartilhar a força que crescia dentro de si. Não importa. Contanto que estejamos juntas, podemos enfrentar qualquer coisa. De repente, o som de galopes e o relincho de cavalos ecoou pela clareira à frente. Guardas do castelo haviam finalmente rastreado o caminho delas. Kéfera empurrou a princesa atrás de uma moita densa, a adrenalina pulsando em cada veia. O combate começou de forma brutal. Kéfera saltava e bloqueava golpes com a espada, desviando de lanças e flechas, movendo-se como se dançasse com a morte. O sangue de seu ferimento no ombro misturava-se à chuva, mas a determinação era mais forte que a dor. Elizabeth, mesmo sem treinamento militar, não ficou inerte. Pegou uma pedra e lançou na direção de um dos soldados, distraindo-o o suficiente para que Kéfera pudesse atacá-lo com precisão mortal. O coração da princesa disparava, não apenas pelo perigo, mas pelo contato constante com Kéfera, cada toque acidental carregado de eletricidade e desejo. Após derrotarem o primeiro grupo de perseguidores, Kéfera olhou para Elizabeth, molhada, cansada, mas com os olhos brilhando de coragem e paixão. Você está bem? Perguntou, aproximando-se, ainda segurando a espada. Melhor agora que estou com você, respondeu a princesa, sem conseguir esconder o tremor em sua voz. Kéfera a puxou para si, pressionando seus corpos molhados juntos, sentindo a força e o calor da princesa. Seus lábios se encontraram em um beijo ardente, desesperado, como se cada segundo fosse o último. As mãos de Kéfera exploravam a cintura e as costas de Elizabeth, enquanto a princesa percorria o corpo da guerreira, sentindo cada músculo, cada cicatriz, cada curva. Mas não havia tempo para se perder nesse momento. Novos passos surgiam ao longe, outro grupo de soldados do príncipe Dorian, mais numerosos e determinados. Kéfera sabia que precisariam de astúcia para sobreviver. Temos que nos separar, disse Kéfera, relutante, mas firme. Eu atrairei a atenção deles. Você deve seguir pelo caminho à esquerda e procurar os aliados que conheço na floresta. Não! Gritou Elizabeth, segurando o braço da guerreira. Eu não vou te deixar sozinha. Você precisa, insistiu Kéfera, aproximando a testa da dela, respirando com dificuldade. Confie em mim. Sempre. Com o último beijo carregado de promessa e desejo, Kéfera correu em direção aos soldados, movendo-se com velocidade e graça selvagem. Cada golpe era mortal, cada movimento protegia a si mesma e, secretamente, o caminho de Elizabeth. A princesa, de coração disparado e corpo ainda ardendo pelo toque de Kéfera, correu pelo outro caminho, guiada pela memória de cada passo que haviam treinado juntas. Entre árvores e troncos, ouviu o som de galopes se afastando, sentindo que a batalha de Kéfera ainda não havia terminado. Finalmente, ao alcançar um refúgio seguro, uma cabana escondida de aliados leais, Elizabeth caiu de joelhos, exausta e molhada, mas com os olhos brilhando de emoção. Kéfera, você está bem? Sussurrou, temendo cada segundo de silêncio. E naquele instante, antes mesmo que a resposta chegasse, a princesa sabia que o amor delas não era apenas uma chama proibida. Era um fogo indomável, capaz de atravessar tempestades, guerras e qualquer obstáculo que o destino lhes impusesse. Elizabeth mal teve tempo de recuperar o fôlego quando a porta da cabana se abriu. Kéfera entrou, ensopada, com o ombro ferido ainda sangrando levemente.
mas os olhos fixos na princesa como se nada mais existisse no mundo além dela. Começou Elizabeth, engolindo a emoção, pensei que não conseguiríamos. Mas conseguimos, respondeu Kéfera, a voz rouca, mas firme. Você está segura agora. É tudo o que importa. Elizabeth correu para ela, abraçando a guerreira com força, sentindo o calor do corpo molhado contra o seu. A chuva e o frio não importavam mais. O perigo ainda existia, mas cada toque trazia a sensação de estar em casa, de estar completa. Seu ombro, disse a princesa, as mãos trêmulas tocando a ferida, tentando estancar o sangramento com cuidado. Um ferimento pequeno não me derruba, Kéfera murmurou, aproximando o rosto de Elizabeth, os lábios roçando suavemente os dela em um beijo lento e intenso. Mas você me mantém inteira. O beijo se aprofundou, urgente e desesperado, misturando desejo e alívio. As mãos de Kéfera exploraram as costas da princesa, enquanto Elizabeth sentiu cada músculo da guerreira, cada cicatriz, cada prova de batalhas vencidas. O medo e a adrenalina transformavam cada toque em necessidade, cada respiração em promessa. Nunca mais quero ficar longe de você, sussurrou Elizabeth, a voz carregada de emoção, colando a testa contra a da guerreira. Então não vamos mais, respondeu Kéfera, apertando-a contra si. Mas ainda não acabou. Precisamos encontrar aliados, precisamos lutar, mas, juntas, podemos tudo. Um ruído súbito do lado de fora da cabana as fez se separar rapidamente, armas em punho. Era apenas um animal selvagem, mas o susto lembrou-as de que o perigo era constante. A adrenalina misturava-se à excitação do toque recente, e ambas respiravam com dificuldade, corações ainda acelerados. Prometa-me uma coisa, disse Kéfera, baixando a voz, enquanto encostava a testa na de Elizabeth. Prometa que, não importa o que aconteça, você ficará comigo. Prometo, respondeu a princesa, segurando o rosto da guerreira entre as mãos e beijando-a novamente. Dessa vez com mais suavidade, mas ainda carregada de intensidade e paixão. Elas passaram a noite na cabana, aquecendo-se mutuamente, tocando e explorando cada centímetro de pele, cada gesto carregado de desejo reprimido. Mas a madrugada trouxe decisões difíceis. Não podiam permanecer ali por muito tempo. Kéfera traçou um novo plano. Precisariam atravessar a floresta até uma aldeia escondida, onde aliados secretos esperavam para protegê-las temporariamente. A jornada seria perigosa, mas agora não estavam apenas lutando por sobrevivência. Lutavam pelo direito de amar sem medo, pelo direito de escolher seu próprio destino. Quando a manhã surgiu, o sol tímido iluminando a floresta molhada, ambas estavam de mãos dadas, olhares firmes, corações entrelaçados. A cada passo, a tensão e o desejo cresciam, cada toque se tornando combustível para a coragem necessária. E enquanto avançavam pela trilha que levava à aldeia secreta, Kéfera olhou para Elizabeth com um misto de amor e determinação. Vamos enfrentar tudo, princesa. O mundo pode tentar nos separar, mas não vai conseguir. Eu prometo. Eu confio em você, Kéfera, respondeu a princesa, o olhar brilhando, a mão apertando a dela. Sempre. O caminho à frente era incerto, cheio de perigos, emboscadas e intrigas, mas naquele momento, sob o sol molhado e os céus ainda cinzentos, o amor delas era mais forte que qualquer ameaça. E assim, juntas, avançaram para a próxima batalha. Uma batalha pelo amor, pela liberdade e pela própria vida. A trilha pela floresta secreta era estreita, cercada por árvores altas que bloqueavam a visão do céu e ampliavam cada ruído, o estalo de um galho, o sussurrar do vento, qualquer som podia denunciar sua posição. Kéfera avançava à frente, espada em punho, corpo tenso, olhos atentos a qualquer movimento. Elizabeth seguia logo atrás, mão firme na da guerreira, sentindo o calor que irradiava do corpo dela mesmo no frio da manhã úmida. Precisamos chegar à aldeia antes que nos encontrem, sussurrou Kéfera, a voz rouca de tensão e excitação, ou não haverá tempo para lutar e se proteger. Eu confio em você, respondeu Elizabeth, roçando a mão acidentalmente contra o braço ferido da guerreira, sentindo a pele molhada e quente. O toque foi breve, mas carregado de desejo e preocupação. De repente, o som de galopes cortou o ar. Guardas enviados por Dorian haviam conseguido rastreá-las. Kéfera agarrou a mão de Elizabeth, puxando-a para trás de uma árvore enorme. O coração da princesa disparava, não apenas pelo perigo,
mas pelo contato próximo, o cheiro da chuva misturado ao da guerreira. Segure firme, ordenou Kéfera, roçando os lábios contra a orelha da princesa num toque rápido, um gesto que misturava conforto e desejo. Não me perca de vista. O ataque veio em ondas. Soldados cercaram a clareira, lanças e espadas brilhando à luz cinzenta. Kéfera se lançou à frente, um turbilhão de lâminas e agilidade, desviando ataques, atacando com precisão mortal. Cada golpe que dava protegia Elizabeth, mas também era carregado de tensão e intensidade. Cada movimento fazia com que a princesa sentisse o corpo dela tão perto, tão vivo. Kéfera, sussurrou Elizabeth, incapaz de desviar o olhar, o corpo tremendo entre medo e excitação. Eu. Fique atrás de mim, gritou Kéfera, desviando de uma lança que quase a atingiu, a voz firme. Mas os dedos dela tocaram a cintura da princesa, um toque rápido que enviou calor por ambos os corpos. Em meio ao combate, Kéfera conseguiu abrir caminho, golpeando os perseguidores e protegendo Elizabeth. Mas não podia fazer tudo sozinha. A princesa, lembrando-se do que Kéfera lhe havia ensinado, pegou um galho grosso e arremessou com força, derrubando um soldado. O gesto não apenas ajudou a guerreira, mas aproximou ainda mais seus corpos, a adrenalina transformando cada toque em necessidade. Quando finalmente conseguiram escapar da clareira, encontraram uma pequena cabana de pedra, escondida entre árvores e musgo, o refúgio de aliados leais. Kéfera e Elizabeth entraram, fechando a porta e respirando aliviadas. Mas o momento não era apenas de descanso. Você me assustou tanto, disse Elizabeth, aproximando-se, mãos trêmulas percorrendo o ombro ferido de Kéfera. Eu não posso perder você, respondeu Kéfera, a voz rouca, aproximando-se, e então colando os lábios aos da princesa em um beijo urgente, molhado e intenso. O toque das mãos explorava a cintura, as costas, cada centímetro que a tensão e o perigo haviam deixado desesperado por proximidade. Elizabeth respondeu com igual intensidade, abraçando a guerreira, sentindo o corpo firme contra o seu. Cada toque, cada suspiro, misturava medo, desejo e alívio, uma mistura elétrica que só aumentava a conexão entre elas. Nunca mais vou deixar você sozinha, murmurou Kéfera entre beijos, a mão deslizando pelo cabelo da princesa, prendendo-a ainda mais perto. Então prometemos, respondeu Elizabeth, olhos brilhando, corpo colado ao da guerreira, que lutaremos juntas, amaremos juntas e sobreviveremos juntas, não importa o que venha. Enquanto a chuva diminuía lá fora e o sol tímido começava a atravessar a copa das árvores, ambas sabiam que estavam apenas no início de uma jornada perigosa, mas a paixão e a determinação que compartilhavam se tornavam armas tão poderosas quanto qualquer espada. E naquele momento, abraçadas e exaustas, juraram silenciosamente que nada, nem Dorian, nem Alaric, nem o mundo inteiro, conseguiria separar o que já havia começado. A floresta agora estava silenciosa, exceto pelo som de seus passos apressados. Kéfera e Elizabeth avançavam lado a lado, o corpo da guerreira ainda ferido, mas os olhos fixos no caminho à frente. Cada toque, cada escorregão, cada respiração compartilhada reforçava a intimidade e o vínculo inquebrável entre elas. Quase lá, murmurou Kéfera, a voz rouca, enquanto afastava galhos com a mão livre e segurava firmemente a da princesa com a outra. Mais alguns metros e estaremos seguras na aldeia. Elizabeth olhou para ela, molhada, suja e exausta, mas mais viva do que jamais estivera. Eu confio em você. Sempre. Mas o perigo era inevitável. No clarear da manhã, os soldados do príncipe Dorian apareceram de forma inesperada, bloqueando a trilha à frente. Kéfera ergueu a espada, posicionando-se à frente de Elizabeth. Não passaremos sem lutar, disse a guerreira, cada palavra carregada de determinação e amor. O combate foi brutal. Kéfera avançava como uma tempestade, desviando e atacando, protegendo Elizabeth com cada movimento. Mas a força deles era demasiada. Um golpe traiçoeiro atingiu a perna da guerreira, fazendo-a cair de joelhos. O impacto arrancou um grito da princesa, que correu para abraçá-la, sentindo o sangue e a dor misturados à adrenalina. Não me deixe! Gritou Elizabeth, segurando o rosto de Kéfera, lábios colados aos seus em um beijo desesperado, cheio de amor e medo. Eu nunca te deixarei, respondeu Kéfera, a voz falhando, mãos segurando a cintura da princesa com força. Mesmo se isso for o fim.
Mais soldados avançaram. Kéfera olhou para Elizabeth, olhos cheios de intensidade e desejo, e num último gesto de proteção, empurrou a princesa para um lado, tomando os golpes sobre si mesma. Espadas cortaram o ar, golpes certeiros atingindo a guerreira. Elizabeth caiu de joelhos ao lado dela, lágrimas misturadas à chuva. Kéfera segurou sua mão, os olhos ainda brilhando de vida e amor. Não chore, sussurrou, a respiração falhando. Nosso amor não termina aqui. Eu vou te encontrar de novo na próxima vida. Elizabeth beijou os lábios da guerreira com toda a força de seu coração, sentindo cada batida final. Um último toque, uma última respiração compartilhada, e Kéfera fechou os olhos, um sorriso suave nos lábios, enquanto o corpo dela caía nos braços da princesa. O mundo parecia parar. A chuva caía suavemente, e a floresta, testemunha silenciosa, envolvia o momento em uma quietude quase sagrada. Elizabeth chorava, segurando Kéfera junto a si, mas em seu coração havia uma certeza que nenhuma espada poderia destruir. O amor delas era eterno. E, mesmo em meio à dor e à perda, uma sensação profunda tomou conta de Elizabeth, um pressentimento de que, em outra vida, sob outro céu, elas se encontrariam novamente. E quando isso acontecesse, nada nem ninguém seria capaz de separá-las. A floresta guardou o silêncio da tragédia, mas também o segredo de um amor que transcendia tempo, destino e morte, um amor que renasceria na eternidade.